Alô, turma do futebol, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Coisas da Bola. Canal esse que, não canso de repetir, né, foi criado para que eu possa compartilhar com os amigos do futebol, aqueles que ainda estão entre a gente, aqueles que a gente tem só na saudade, compartilhar com vocês essa minha passagem pelo futebol, né, que é um negócio tão fascinante, tão legal. Tem os altos, pontos baixos, é uma experiência única. E então, por isso que existe o canal Coisas da Bola. E pedindo, lógico, né, que aqueles que estão acompanhando o canal compartilhem, fale com os amigos, acione o sininho aí para receber os vídeos do canal. E esse episódio de hoje acompanha o de anteriormente, que com certeza vocês assistiram, onde eu estou compartilhando com os amigos as minhas conquistas dentro do futebol. Não foram muitas, mas foram conquistas que marcam a gente, apesar de muito tempo passado. São conquistas que no futebol eu sempre falo que a gente não constrói nada sozinho, a gente tem um monte de pessoas que nos ajudam a ganhar um título, por exemplo, de campeão. E hoje eu vou bem para o passado, né? Vou recordar uma conquista que me marcou muito, principalmente da maneira como aconteceu, né? Eu já fiz um vídeo do canal contando que foi o jogo mais longo da minha vida como jogador profissional. Eu nunca vi uma partida de futebol durar tanto como durou a conquista pelo Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha do Retiro. E a internet de hoje nos proporciona encontros que eram imagináveis em anos passados. E eu, nesse vídeo, eu consegui reunir um grande parceiro, um cara espetacular, que eu estou vendo ele agora pessoalmente, depois de mais de 40 anos. E graças à modernidade do mundo de hoje, eu encontrei um grande parceiro do esporte, meu querido amigo Pita. Que prazer te ter aqui no canal Coisas da Bola, meu parceiro. Isso aí, Cacau. Futebol é realmente um mundo à parte, e eu costumo dizer que é um mundo, é um microcosmo do mundo mesmo, de uma sociedade normal, porque todas as relações humanas, né, estão dentro daquele mundo, só que uma vida normal tem ali seus 70, 80 anos, e o futebol é 10. Então, a intensidade que as coisas acontecem, em todos os termos, né? Em termos de afeição, de amizade, de ódio, de corrupção, mas de alegria também, de encontros e de estrutura que dá cabedal à nossa vivência, né? O futebol é rico demais, pô. É rico demais. Não são apenas essas conquistas normais, como títulos, né, de campeão, essas coisas. Eu acho que ela extrapola isso, ela constrói, essa vida do futebol, ela constrói uma base que, para quem for esperto, é muito melhor do que dinheiro. Viu? Muito melhor mesmo. Te dá uma vivência, uma sapiência que você carrega para o resto da vida. Com certeza absoluta. O pessoal que está acompanhando esse início da nossa falatória aqui, eu e o Pita, sobre a conquista no Esporte Recife, principalmente o pessoal da nossa época vão lembrar do Pita, porque depois ele vai contar a sua trajetória, que foi vitoriosa. E o pessoal mais novo, que está entrando no canal agora, está nos acompanhando, o Pita, para mim, foi, na época do futebol, se usava muitos meia como falso ponta esquerda, né? E o Pita, na sua carreira, já deve ter feito isso em muitos clubes. Era um meia, segundo volante, falso ponta esquerda. Eu me lembro do Pita
no Sport Recife, usava uma bolsinha assim atravessada, aquela bolsinha tipo hippie, aquele chinelinho trançado nos dedos. Era um figuraço e um parceiro, estava sempre de boa, sempre na resenha. Pegava muito a cabeça do Beiço, nosso massagista, Zé Luiz, tinha mania de invadir o campo sem autorização de ninguém. Então, o Pita foi um cara que me marcou muito e por isso eu tive, já agradecendo antemão ele ter aceito o convite, de reencontrar o Pita depois de muito tempo. Mas, Pita, para quem está te vendo agora, para quem vai começar a te conhecer um pouco, como é que tu chegou no esporte para me ajudar naquela conquista? Me fala aí. Bom, começando já explicando esse meia, ponta esquerda falsa, etc. e tal, eu comecei no Corinthians, né? Tive a base, fui base do Corinthians, fiquei quase 8 anos no Corinthians. E quem era o meia quando subi o profissional? Roberto Rivelino. Não dava, né, cara? Não dava. Aí o treinador na época, que era. Eu peguei o Milton Buzeto primeiro, depois eu peguei Silvio Piriro. Ele achava que eu tinha qualidades para ser titular da equipe e me botou na ponta esquerda lá com 19 anos de idade, para fazer exatamente, dar mais liberdade para o Rivelino. Aí eu de lá tive um início bastante promissor, fui convocado para uma seleção brasileira da base, né? Que era. E fui campeão pan-americano. Era o Coutinho, o Cláudio Coutinho, o treinador. E tinha lá muita gente que depois passou a ser a base da seleção do próprio Coutinho, né? Tabaredinho, o Carlos, Marcelo Oliveira, Batista, tinha vários, né? Aí quando eu voltei de lá, e tinha aquela história, né, Cacau, que para você disputar uma Olimpíada, você não podia ser profissional. Então eu peguei o Vicente Mateus, que era presidente na época, e ele não queria me pagar absolutamente nada, né? Eu lembro o seguinte, o Cláudio Adão, que era o centroavante, ele ganhava no Santos, na mesma condição que eu, 10 mil dinheiros lá. Ora, eu no Corinthians ganhava 600 dinheiros. Ou seja, ele ganhava 1000 vezes mais do que eu fazendo a mesma coisa, né? Na mesma situação, porque o Matheus alegava que eu não podia ser profissional, então eu não podia ganhar dinheiro. Tenho 8 anos de Corinthians, entre 3 anos de base e o resto profissional. Tenho 3 meses de carteira assinada quando me aposentei. Isso é um absurdo, né? E arrumei acabei arrumando uma confusão com o Matheus, fiquei 1 ano sem jogar. Ele me deixou de lado lá 1 ano. Tinha problema do passe, até que veio o Duque para o Corinthians e o Cilinho foi para o Sport. E o Cilinho gostava de trabalhar com gente jovem e me levou para lá. Logo em seguida, uns 3, 4 meses, o Cilinho foi que arrumou uma encrenca lá na verdade, ele arrumou uma encrenca com aquele treinador de goleiro, que foi o Pérez. Você lembra do Pérez? Lembro, não. Era o treinador de goleiro lá do Sport. E o Cilinho arrumou uma encrenca para poder vir embora. Acho que ele tinha já convite aqui de São Paulo, do Corinthians, alguma coisa assim. Ele pegou, foi embora. E aí levaram o Enio Andrade para lá. E aí fiquei lá durante 4 anos. Eu costumo dizer, e é verdade isso, a saída de São Paulo, para mim, embora não tenha conquistado o título aqui do Corinthians, que poderia conquistar, porque era o Brandão, me adorava e teve comigo nessa seleção no México, do Pan-Americano. O Brandão era o treinador da seleção principal e acompanhou tudo isso. E ele veio ser treinador do Corinthians, mas eu já tinha saído. Mas a minha vida lá foi riquíssima, em todos os termos, né? Como lição de vida, como cultura, como vida familiar, porque acabei conhecendo minha mulher lá, casei lá, vivi um bom tempo lá, tenho amigos lá, né?
Você, agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar, estava falando do Assis Paraíba, do Hamilton Rocha. Eu tenho, né, com esses caras um afeto profundo, sabe? Profundo. Nós tínhamos um ambiente que, hoje, no que se diz esse esporte, que não é futebol, é Gaza aí? É Gaza? Você está em Gaza? Não, né? Não, tu sabe que, relembrando assim, né, Peter, eu te falei, eu queria trazer tantas pessoas assim participar desse nosso papo, cara. Alguns já não estão entre a gente, outros por compromissos profissionais não foi possível, mas eu lembro assim, puxa vida, eu me lembro que deve ter pego Toinho, Gilberto, goleiro, Ivan, O Gilberto está morando aí, acho, em Floripa. Maringá. Maringá, ele está? Parece que sim, parece que está Eu em acho que não, Maringá. Não? eu acho que não, acho que está aí em Florianópolis. Puxa vida, vou ter que achar ele por aqui. Eu tenho ele no meu Facebook. Só entrar lá e pegar ele, né? Aí, poxa, aí eu tava olhando aqui, né, na lista. Poxa, a gente teve tantos parceiros, né? O time do esporte foi um dos melhores grupos que eu peguei, em termos assim, de amizade, de qualidade. Pô, os caras. Eu lembro daquela concentração que o esporte tinha lá, lá no meio do mato. Tá lembrado? Tinha uma concentração no meio do. Águas Finas, chamava lá. Água Fina, lá fora. Poxa, que não sei quem era, foi o treinador na época que. Não sei se foi o Andrade, que o Edinho, pegou o Edinho de preparador, né? Peguei. Inventou aquele esquema de depois do jogo concentrar de novo, tá lembrado? Poxa, se jogava e voltava para concentração. Não pegou? Não peguei isso, não. Não peguei. Os caras foram à loucura. Mas aí eu fico lembrando como foi difícil aquele título, né, meu? Tu lembra? Mas não sei se você lembra realmente como aconteceu aquilo lá. Nós na verdade, nós ganhamos os 3 turnos. Nós somos campeões de cara. Não, eu até hoje eu não consigo entender que fórmula foi aquela, honestamente. Não, eu te digo, o problema foi grana, né? Precisavam de dinheiro, queriam. Não... Aí inventaram algum jogo lá que teve um tapetão lá com a conivência do esporte, não foi sem conivência do esporte. E aí o Náutico teria que ter ganhado da gente 3 vezes. E eles ganharam 2. Nós quase perdemos ali, tendo ganho já o campeonato 2 meses antes, né? E quer dizer, essas coisas do futebol, esse bastidor do futebol, ele é um pouco complicado, né? Um pouco. Quem sofre é sempre o jogador, né? Hoje em dia não mais, né? Porque bom, eu estava falando da minha trajetória. Bom, do esporte eu voltei para a Portuguesa, só para fazer e contextualizar aí. Voltei para a Portuguesa, fiquei 4 anos na Portuguesa, aí eu parei. Voltei a jogar depois de 2, 3 anos, porque um amigo meu que estava aqui no Nacionalzinho da capital pediu que eu voltasse, que ajudasse ele lá, tal. Eu fui jogar lá, joguei lá, tal. Aí no ano 2000 eu fui ser diretor do Pacaembu. Fui diretor do Pacaembu durante 4 anos. Depois disso voltei para ser. Você lembra do Medina? Roberto. Puxa, o primeiro nome do Medina é preparador físico. Eu sei quem é. Super conceituado. Eu sei, trabalhou no Internacional também. Ele trabalhou na seleção brasileira. E existia um projeto de um banco aqui em São Paulo, chamado Banco Fator, um banco de investimento, cujo presidente foi meu amigo de infância. E ele
era um projeto super ambicioso. Depois até, assim, falando com ele em particular, com esse meu amigo que foi presidente do banco e tal, eu falei, vocês são loucos. Eles botavam, no ano de 2007, Cacau, eles colocavam 1,5 milhão por mês no Paulista de Jundiaí. 1 milhão. Hoje é dinheiro, você imagina, em 2007, 2000. Isso significa que talvez fosse hoje cerca de 5 milhões por mês no Paulista de Jundiaí. E aí o projeto começou a dar água e tal, e ele me chamou para ser o coordenador. Eu fui coordenar, eles tinham o Pelé como contratado também. O projeto chamava Projeto Campus Pelé. Ele contemplava o Paulista de Jundiaí, o Jabaquara em Santos, e o Jabaquara em Santos, o elenco do Jabaquara era um time do Pelé, que o Mané Maria quem tomava conta. Então, eu cuidava desses dois times, aí fiquei outros 4 anos nesse Jundiaí, Santos, São Paulo, Jundiaí, Santos, São Paulo. Fui ser presidente do Paulista, inclusive a pedido dele, mas aí eles resolveram tirar o pé do acelerador, porque com tudo isso a imprensa e aqueles dirigentes que estavam lá ficavam metendo o pau no Paulista de Jundiaí, no banco, né? Colocava, a cidade ou o clube tinha lá 1,5 milhão por mês, rapaz, e os caras fazendo campanha contra. Loucura, o cara assim encheu o saco, falou, não, tá bom, é assim, tá, então vamos sair. Aí eu peguei alguns jogadores que a gente tinha lá, vendi, né, fui eu que vendi, eu vendi. Lá para o Sul, o Rafael Thierry jogou no Grêmio. É meu jogador. Eu que vendi o Rafael para o Grêmio. Eu vendi esse menino que está jogando, Samuel Xavier, foi meu jogador lá no Paulista de Jundiaí, foi base nossa lá, entendeu? Vários outros, o Kleber, aqui que foi para o Corinthians, Alex Santana, que está no Corinthians, foi meu jogador lá, né? Eu era presidente e eles eram da base, né? Eu que cuidava desse pessoal todo. Então é isso aí. Aí depois saiu, eu estou fora. O banco saiu, eu falei, não quero nenhuma relação com esse mundo do futebol, não. A não ser que tivesse um dono e esse cara me contratasse. Aí tudo bem, entendeu? Você responde a um parceiro, né? A um dono. Porque você contemplar politicamente aí. Pô, agora estão metendo o pau no Felipe Luiz, pô. O cara perdeu uma partida para o melhor time do mundo e estão metendo o pau nele. Sabe? O outro, o Botafogo, perdeu o jogo, o cara mandou embora, porque sabe? É muito difícil isso, né? Não envolve só dinheiro, envolve vaidade, né? Que é pior, né? Então, tu sabe que essa tua história aí, começando pelo Pacaembu, puxa vida, Pacaembu é um estádio que marca, a mim principalmente, marcou muitos jogos fiz no Pacaembu. Uma das lesões mais graves que eu tive aconteceu no Pacaembu, no jogo do Grêmio contra o Corinthians, o Vladimir me deu antigamente se falava uma tesoura, né? Me deu uma tesoura por trás. Tá picotando. Me deu uma tesoura por trás e me arrebentou os ligamentos do tornozelo, me deixou parado quase 2 meses no Grêmio, no Pacaembu, né? E aí essa história aí do Paulista, tu sabe, Pita, que ainda a gente ouve muito isso hoje. Hoje o grande investidor que quer assumir clube que precisa do investimento, ele sofre na pele porque tem aqueles diretores, né, acostumados de antigamente, que são os diretores que viram torcedores, que acham que como torcedor ele pode ser presidente de um clube, e não é assim, o negócio não é tão barbada, né? E aí a gente vê um monte de clubes brasileiros, principalmente aqueles clubes de médio para pequeno, devendo para todo mundo, muitos clubes fechando, né? Então a gente está entrando já num futebol diferente da nossa época, que existia, o título pernambucano mais ou menos foi dentro disso aí que nós estamos falando hoje, e a gente que está no futebol, no Pita, que passou pelo futebol,
eu vejo, honestamente, eu vejo uma preocupação futuramente no futebol, principalmente para esses clubes, né? Por exemplo, você está aí no estado de São Paulo. O Campeonato Paulista, na minha carreira, foi um dos melhores campeonatos que eu joguei. Aí em São Paulo existe o time pequeno só na palavra pequeno, porque, pô, você veio aí na época, se jogava contra o Bragantino, olha o que é o Bragantino hoje. Eu lamento, e aconteceu isso que nós estamos conversando, lá no América de Rio Preto, onde eu joguei, tive uma grande passagem no América. Pô, eu estava no grupo só, não dei a sequência depois por negócio de contrato, da Inter de Limeira, de 83, que foi campeão em 84. E aonde está a Inter de Limeira hoje, né? Onde está o América hoje? Então, tu não acha que está meio complicado por a mentalidade ainda de antigamente, está dentro do futebol? Olha, Cacau, explicar isso, a gente precisava tomar uma adega de vinho e conversar durante um mês. É verdade. Porque mudou tudo, né? Só para você ter uma noção, o que acontece com os clubes que não estão jogando o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Um exemplo banal, assim, só que acho que ninguém está pensando nisso agora, mas veja o seguinte, tem essa Copa do Mundo aí. Parou o Campeonato Brasileiro. Os outros clubes, Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Bahia, tem lá, estão pagando o salário do pessoal, entendeu? O atleta, e você foi atleta também, treinar sem objetivo da competição, porque não está tendo jogo, ficou lá um mês, é complicado, não tem a arrecadação do estádio, não tem a verba que vem da televisão, porque a verba da televisão é a que hoje banca os clubes, não tem. Então, quando o cara fala assim, vamos ter lá o Campeonato do Mundo, bacana, bacana mesmo, mas os outros clubes? Quando você tem um Campeonato Paulista, entra o Bragantino, o Paulista na Série D, para você ter uma noção. A Portuguesa, por exemplo. Que competição tem a Portuguesa? Onde vai se arrecadar dinheiro se não tem um apelo de vídeo, não tem apelo promocional, não tem a câmera lá que focalize na camisa do sujeito a publicidade, não tem no entorno, do lado do campo, a publicidade que banca a maior parte dessa infraestrutura do futebol, dessa grana que roda. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando agora todo mundo tem opinião própria, todo mundo sabe tudo, né? Impressionante, como todo mundo sabe sobre tudo, cara. Descobriram o futebol agora, né? Não, futebol não, eles sabem sobre tudo. Sobre tudo. Sabem porque a vaca faz cocô assim e o cabrito faz cocô pequenininho. Eles sabem disso. O cara dá opinião e um monte de ex-jogador também se achando, né? Eu acho o fim da picada isso, sabe? E não tem o menor respeito pelo atleta. Os caras avacalham. Eu fico inconformado. A minha formação acadêmica é comunicação. Eu sou jornalista formado. Me formei em 1980, muito tempo atrás. Nós tínhamos aula de ética e legislação. Esses caras não têm um pingo de ética, sabe? Falam bobagem. É evidente que mudou tudo, né? Mudou. Hoje o que se joga não é um futebol. A grama está feita lá para o cara que não precisa ter talento para dominar uma bola. A bola não encharca, então você não precisa ter talento para ter um domínio de bola. A meia não pesa se chover, então você não precisa ter um desgaste enorme. Você só viaja de avião. Quantas vezes você viajou de ônibus de São José do Rio Preto para jogar aqui em São Paulo, em ônibus que era semi-leito, nem leito era. Né? É verdade. Elas viajam de avião,
ganham um salário monstruoso. Eles têm um staff, né? Cada jogador tem um staff. Tem lá seu RH, seu preparador, ganham fortunas, né? E são inacessíveis quando a gente, porra. Eu aqui no Corinthians, com o profissional do Corinthians, eu almoçava no supermercado, em bandejão lá, eu, Tião, Ademir Gonçalves, Vladimir, Ado, Zé Maria. Nós almoçávamos no supermercado ali do lado do Corinthians, bandejão e tal. Onde isso vai? Sabe? Era uma época muito mais difícil, né? Mas é mais humana, né? Hoje não é. Hoje é muito glamour. E glamour, na verdade, não é vida real, né? Não é vida real. A gente vê aí sujeito milionário, né, com futebol se metendo em cada encrenca, preso. Não tinha tanto preso na nossa época. As coisas eram mais simples, mais inteligíveis, mais, sei lá. Hoje eu vejo com tristeza, né? Mas também o que vai fazer? Paciência, né? É assim mesmo. É verdade. Tu sabe que tu tocou nos pontos aí que eu compartilho também com a mesma ideia contigo. Por exemplo, assim, o futebol tem coisas que mudou para melhor, tem coisas que eu acho que atrapalha. O futebol está muito cheio de regras que não diz nada, não tem nada a ver com futebol. A respeito da paralisação do campeonato, concordo contigo, concordo plenamente. Os clubes só têm prejuízo. De repente foi bom para quem estava na ponta do campeonato, para quem estava na frente, né? Foi bom, mas para quem está atrás, quem tem que correr atrás, aí os times da Série B, time da Série C, da Série D, e aí o que fazem, né? Porque hoje está todo mundo voltado para o Mundial de Clubes, né? Sem tirar o mérito da participação dos clubes brasileiros, mas pega os clubes lá de fora também, no final de temporada, os caras estão mais passeando do que jogando. Claro, na hora do pega ali, entra o lado profissional, mas entra o dinheiro, entra tudo, né? E aqueles que não têm tanta força ficam pelo caminho. Mas, Pita, vamos lá. Daquele time do esporte, daqueles clubes que vocês passaram, qual é os grupos que mais te marcaram assim na tua carreira de futebol? No esporte, você está falando? As pessoas... No esporte foi uma passagem, mas alguns grupos que marcaram mais, assim. Você já falou no esporte que realmente era um time que era uma família ali, mas passou a experiência na bola, qual é os que mais te marcaram, assim? O Corinthians, né? Porque eu cresci dentro do Corinthians, né? Eu tenho contato com o pessoal até hoje, viajei depois de aposentado 3 vezes para a Europa com o Master do Corinthians, né? Tínhamos lá um grupo, principalmente as pessoas que começaram comigo, que foi o Vladimir mesmo, o Laércio, back central, né, o Tião, que morava aqui perto de mim, Califa, o Carlos Alberto, que começou comigo lá no Corinthians e tal. E tem outros que tiveram carreira curta, que é o Jorge Augusto, o Benê, o Paulo Miranda, o Leco, tal, que eu às vezes encontro aqui, aí. Mas na Portuguesa tive pouca. O que eu tinha muito contato era o Daniel, né, que morreu muito cedo, né, morreu de Daniel Gonzalez, para zagueiro. Né. Tive com o Moacir e o Estevão agora há pouco tempo. Fizeram lá um almoço na Portuguesa, aí me convidaram, eu fui, encontrei o Moacir, depois de muito tempo, cachorro. Encontrei o Estevão também. O Estevão foi meu parceiro de Portuguesa aí, eu levei ele para o PT. O Estevão, gente boa pra caramba, né? Seguiu aí a carreira de treinador, depois não deu muito, não foi muito adiante e tal, mas assim, pô,
Eu sempre tive bons e maus relacionamentos. O Carrasco, por exemplo, gente finíssima, né? Isso, poxa. Carrasco. Carrasco. Carrasco é uma figura muito gozada, né? O Caio, que faleceu também há pouco tempo, centroavante, meu parceiro de tranca, né? A gente faz grupos, né? Mas o mais legal e o mais amplo, o mais extenso, porque foi do esporte, porque você podia ter lá 2, 3 pessoas que destoavam, mas era só 2, 3 pessoas. Os demais eram muito próximos, né? Muito É, próximos mesmo. O Biro, né? O Biro eu vejo de vez em quando aqui. Biro, Biro. O O Biro, Biro, o Biro na nossa época lá estava recém surgindo, né? O Biro, o Roberto, centroavante. isso, o Biro, o Biro lembrei uma história que teve com o Tovar, porque eu fazia ponto esquerdo. E o Enio não queria me tirar do time. Eu devia ser importante para o time, né? Tal. Quando o Biro estreou, o seu Enio colocou o Biro de ponta esquerda e me colocou de volante. De volante. E o Tovar, quando ele fala, Pica, você não é volante, pô. Fala para o seu Enio, porque ele queria jogar. Não, Tovar, fala com você, pô. Cara, eu converso com o Assis Paraíba, demos muita risada conversando assim, diariamente eu e o Assis. Comecei a dar risada, lembramos do Luciano, o Luciano com aquele cabelo dele, aquele O Luciano, eu cabelo. peguei ele aqui no Corinthians. Ele e o Givanildo, eu peguei no Corinthians. Foi a época que eu fiquei, que o Matheus me afastou, né? E ele contratou o Luciano, contratou o Givanildo. Para a ponta esquerda, Cacau, ele trouxe o Arilson, do Flamengo, não deu certo. Trouxe o Piau, do São Paulo, não deu certo. Trouxe o Edu Jonas, do Santos, craque, mas não teve uma boa passagem pelo Corinthians, também não ficou no Corinthians. Tudo para me tirar, né? Tal. E aí ele contratou o Romeu, e aí o Romeu deu certo, né? E aí o Romeu ficou, aí ele me e o mandou Lima, embora cara, mesmo. o Lima, velho O Lima é mais Lima, velho. é mais velho, Mais velho. mais velho. Daqui a pouco você vai falar do Gilson Porto, pô. O Gilson Porto é mais velho. Não. É que, como eu te falei, eu tive 2 passagens no esporte, né? Do título, que você estava junto, depois eu tive outra passagem, que também tinha lá de ponta esquerda. Você teve passagem posterior ou anterior a ela? Não, depois do título. Depois do título, eu tive outra passagem no esporte. Aí, nessa outra passagem no esporte, eu também cheguei a pegar o Lula, ponta esquerda. Eu peguei o Lula O Lula, pegou o Lula, né? Pegou Lula o Lula. Bufete. Aí eu já encontrei o Lula. Ô, Pita, me diz uma coisa. E o gol que te marcou? No esporte, tu fez? Fez alguns também? Não estou lembrando. Me lembra aí. Fiz meia dúzia de gol lá. O Paraíba sempre dizia o seguinte, e eu sempre fui, graças a Deus, assim, fui sempre titular aonde passei, né? Mas não fazia muito gol. Mas o Paraíba falava assim, jogador de bola, ou ele faz gol, ou ele mete os caras na cara do gol. Senão tá fora. Então eu fui mais. Hoje dão valor a isso, né? O tal do falam garçom, como é que é? Eles têm um linguajar agora, não, né? Assistência. Hoje eles dão mais valor da assistência do que o gol, cara. Então, se fosse esse. Aí eu estava milionário, então, porque eu mais passava do que fazia gol. Hoje o futebol moderno, os caras estão assim, posse de bola, 70%, aí tu vai ver o placar 2-0 para o outro time. Eu não entendo mais nada. O que é mais importante? Se é o gol ou se é posse de bola? Mas vai. Então, o jogo que mais te marcou, vamos ver se tu lembra aí. Meu? Pô, tu jogou um monte de clássico, né, cara? Tiveram alguns. Tiveram esse jogo mesmo do esporte, acabou quase 2 horas da manhã. Lógico que foi marcante, né? Mas eu tive jogos assim legais no próprio Corinthians, no primeiro turno todo. Eu perdi a final de 74 para o Palmeiras, eu joguei.
Só que eu fui jogar. Por que foi marcante para mim? Na final, contra o Palmeiras, o Pirillo me sacou. Eu fiquei puto, né? Evidente, entendeu? Na despedida do Pelé, ele me tirou também, nem no banco me deixou. E eu tinha feito o gol, não, fiz o gol no segundo turno contra o Santos, mas eu era o titular, entendeu? E tinha algumas coisas que eu não entendia direito, né? Às vezes tem jogos que você não contempla uma vitória, um sucesso, tal, mas que você, olha, esse foi um jogo marcante, entendeu? Um jogo marcante dentro do esporte, fora essa final, foi a final do segundo turno, se não me engano, lá na Ilha. Não sei se você jogou, que a gente ganhou de 2-1 e o seu Enio. Porque, assim, eu nunca fui um jogador muito simpático a diretorias, essas coisas, tudo, e ainda mais naquela época não se permitia que um ponta jogasse atrás. Então, era tudo contra, né? Mas quem era do meio sabia que era importante taticamente, né, para liberar outros jogadores. O Mauro Madureira, pô, ele jogava praticamente, ele jogava de ponta esquerda, porque ele caía toda hora para o lado de lá, né? O Milton, né, caía para o lado de lá também. Milton, cara, o Milton era uma figura, cara. A briga do Milton com o beiço massagista foi mundial, cara. Não sei se tá lembrado. O beiço invadiu o campo e seguidamente ia expulso, né? E aí entrava no lugar dele o Zé Socorro, lembra o Zé Socorro? O outro auxiliar. E aí o beiço ficava sem ganhar o bicho, né? O bicho ia pro Socorro. Aí o beijo enlouqueceu e falou que não ia invadir o campo mais sem autorização. Aí, num jogo lá na ilha, o Enandrás mandou ele dar uma dica pro Milton, num jogo contra o América. O América, aquele timezinho chato, aquele timezinho de verde, chato pra caramba. E aí o seu Enandrás falou, vai lá e diz pro Milton sair da ponta direita, entrar mais para dentro, que ele tá isolado lá. E ele entrou agachadinho ali, né? E gritava, Milton! E o Milton nem ligava. E ele, Milton! Ó, porra, olha para mim! Aí o Milton chegou e falou pro Bandeira, aí, Bandeira, eu não tô jogando nada e fica esse cara me enchendo o saco. E expulsaram ele de novo, ele queria matar o Milton. Perdeu o vídeo. Morava ali atrás. Morava atrás da... Tem uma história legal, não sei se você sabe dessa história, do Zé Luiz mesmo, né? Zé Luiz. Do beiço. Ele tinha a irmã dele lá, a Nininha, que era macumbeira, né? Você lembra disso, não? Lembro. Aí ele fazia lá e eles moravam atrás do estádio, né? Aí, porra, nosso time, puta, bom pra cacete. Tinha um jogo contra o Santa Cruz no final de semana, né? E todo jogo, o Zé Luiz pegava lá uma quirelinha para comprar vela, cachaça, aquelas coisas, né? Sal grosso. Essas coisas do futebol, né? Aí, porra, ia jogar era uma segunda-feira, tal, nós jogávamos no meio da semana contra o Ibis e no final de semana contra o Santa Cruz. Aí o Zé Luiz entra naquela salinha onde estava o seu Enio para pedir uma graninha, né? E o seu Enio era gozador pra cacete, né? O seu Enio falou para assim, pô, mas precisa de quanto? 100 dinheiros, né? Para a gente ganhar, fazer o trabalho lá para ganhar Santa Cruz. O seu Enio vira para ele e fala assim, mas nós precisamos mesmo disso aí? Não, seu Enio, precisa não sei o quê, porra, é garantido. O seu Enio falou assim, não, tá tudo bem, estou aqui sem pau, né? sem dinheiro. Falou, seguinte, mas eu quero que você faça o seguinte, nós jogamos contra o Ibis e contra o Santa Cruz. Você toma R$100 para o Ibis ganhar do nosso time. Deus pagou. Eu quero que o Ibis ganhe da gente. Vai lá, pode fazer uma culpa.
Tu participou daquele jogo contra o Ibis, 14-0 ou não? Não, não, não. Esse foi um ano antes. Ah, tá. O Dario fez um monte de gol, né? Dario fez 10 gols no jogo. Estava cheio de balaca lá, que fez 10 gols, pobre do time do Ibis. Ô, Pita, para quem quer saber mais do Pita, você já me contou mais ou menos? O Pita está em São Paulo. O que faz o Pita hoje? Tem minha loja de material esportivo aqui no Ipiranga, né? A loja já tem 49 anos, já vai para 50 anos. Né? Quando eu tive esse atrito com o Vicente Mateus, aí eu falei, preciso arrumar um jeito aqui, porque ganhar o que ele está me pagando não dá, né? E aí abri a loja e estou com ela até hoje. Lógico que teve pandemia, eu fechei a loja física, estou na loja virtual. É pitaesportes.com.br. Ela, assim, não está uma loja ampla, tal, porque sozinho é muito difícil nesse mundo virtual. Se não tiver lá, você sabe que você faz um programa pela internet, seu filho deve mexer com isso aí. Isso precisa de postagem todo dia, precisa ter os tais de likes, né? Você precisa ter like todo dia, você precisa ter adesão, tal, para poder vender. Como eu disse há um tempinho atrás com você aqui, eu trabalho para não ficar louco, porque os nossos amigos, né? Eu tenho 71 anos. Você tem quanto, Cacau? Qual a sua idade? Eu estou com 71. Então, a mesma idade que eu. Nossos amigos aí vão morrendo, né? E a gente vai perdendo a referência, né? Você vê, eu tinha uma grande figura que me ensinou muito no Esporte Recife, talvez no meio do futebol tenha sido a pessoa que mais me ensinou, e não no futebol, das coisas da vida mesmo. Você jogou com ele, chamado Assis Belém, o cabeça. Morava lá em Ananindeua, né? Depois que paramos de jogar, nunca mais o vi, queria fazer uma visita para ele e tal, mas não deu tempo. Tem 2 anos aí que ele morreu, né? Então, e vai apagando um pouco da história, né? É verdade. As histórias que eu tenho com o Assis Belém, você conta para quem? Com o Peninha, eu ainda falo com ele de vez em quando, tal. É uma figura, o Peninha, né? Também é um cara muito inteligente, né? Muito inteligente. Grande ídolo, né, do esporte, Peninha. Tu sabe que eu já te falei no início, a finalidade do canal foi justamente isso aí, né? Eu poder compartilhar com as pessoas e trazer aqui para a gente bater um papo, que nem a gente está conversando aqui, sobre as histórias da nossa época. A gente fala da história do presente também, porque a gente que está no futebol, a gente nunca sai do futebol, a gente está sempre envolvido, né? E assim, também uma forma, né, Pita, de eu, particularmente, prestar minha simples homenagem, uma palavra de agradecimento àquelas pessoas que me ajudaram, né? No caso, você me ajudou a conquistar esse título pelo esporte, o Assis me ajudou, o Hamilton Rocha me ajudou, tanta gente, né? Porque, como eu falo, se tem a oportunidade de fazer isso em vida, faça. Procure o seu amigo, faça. Não tem jeito, mas... Fazer depois que o cara vai, não adianta, tu não vai ver, né, Pita? Então, eu me sinto muito feliz, honestamente. Como eu te falei, semana passada conversei com o Carlos Alberto Garcia, em outros vídeos do canal, eu trouxe o Mazzaropi, goleiro. São pessoas assim que fizeram futebol, né, cara? Como a gente fala, o pessoal acha que o futebol foi descoberto agora. Não, o futebol já existe há bastante tempo. Eu trabalhei 20 anos em categoria de base, eu sempre falava para os meninos, olha, o caminho que tu vai fazer é o mesmo que eu fiz. Claro, é um caminho com coisas modernas, mas é o mesmo caminho. Se tu quiser chegar lá, olha, batalha que nem a tua barbada.
Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar contigo, para tu relembrar a tua história, para quem te conheceu, para Você quem está te trabalhou, conhecendo agora. você trabalhou no Grêmio, na base, na base do Grêmio, 20 anos eu trabalhei na base do Grêmio. mas você pegou que época lá? Porque eu te falei do Rafael Thierry, o Rafael Thierry, quando foi para lá, eu que levei, você já estava lá na base do Grêmio? O Thierry é um grande amigo que eu fiz dentro do Grêmio. É um guri que eu tenho uma Esse admiração por moleque ele, torço muito por ele. sim. É, ele tinha um filhote enteado dele, que era um dos nossos goleiros na escolinha do Grêmio, lá no Cristal, e ele seguidamente estava lá acompanhando os treinos. Eu falo, Pita, nós estamos falando do Thierry, eu estou numa fase que eu não tenho um time preferido. Eu torço para as pessoas, por exemplo, eu torço por Thierry no esporte, eu vejo jogo na televisão, pô, tá jogando o time lá que eu tenho um ex-atleta meu, ou um guri que eu vi se criar, eu torço, eu não tenho um time, eu torço pelo sucesso da Porque a gente conhece. Quem estava para lá também era o Sabiá. Sim, o Que era, Sabiá. da gente, era o nosso, do Paulista de Jundiaí. Então são assim, né? São essas pessoas que marcam. Eu vejo o Thierry agora, ele está se recuperando, ele teve uma lesão no esporte, né? Está se recuperando. Sim. Até cheguei, não sei se está lembrado, cheguei a pedir para ti se tu tivesse contato dele, né? Porque eu não tenho contato dele, que é um cara espetacular, torço muito por ele, como torço por todos, né, Pita? Então, essa é a finalidade do canal Coisas da Bola, né? Relembrar as coisas, ter o prazer de conversar contigo depois desse monte de tempo. Então, eu me sinto bem gratificado, principalmente tu ter aceito o convite nessa correria louca aí que tu vive, né? Mas tu pode ficar tranquilo, pode ficar bem consciente que foi muito bom falar contigo, muito bom te ver. Quando aparecer por lá de Florianópolis, é só ligar que a gente se encontra. Eu agradeço, e você vai encontrar muita gente no meu Facebook, no Instagram, no Facebook, porque até faz uma semana, uns 15 dias, sei lá, entrou um sujeito lá, Ivan, não sei o quê, papapá, papapá. Eu fico relutante de aceitar ou não, né? Eita. Então eu não aceitei. Aí ele escreve lá, eu joguei no Palmeiras, joguei com você no esporte. Eu falei, é o cara de lua? Pô, é? Falei, pô, aí, até eu contei pro Peninha isso. Falei, pô, aquele cara de lua entrou lá no Facebook, lá, pega lá e vê se fala com ele e tal. Mas tem um monte acho que serve. Vai ser você pode dar uma garimpada lá no meu Facebook, você vai encontrar o Gilberto, que você falou do goleiro, o Ivan, que agora tá lá, tal, né? Não sei se o Mauro está lá, mas tem outros, o Peninha está lá. O Hamilton Rocha está em Fortaleza. Eu tenho contato com o Hamilton, inclusive ele era um dos meus convidados nesse papo, mas ele teve uma operação no zoião, operou o zoião, mas está bem. Mas está bem. Eu digo para ele, como é que tu operou o zoião, cara? Não, agora eu estou enxergando melhor. Então, pá, isso é muito bom, Peter. Olha, mais uma vez te agradeço. Né? Imagina. Tu sabe que a gente falou de tudo um pouco, mas a finalidade realmente era, em forma de agradecer, uma contribuição que tu me deu. Imagina. Dos títulos que eu conquistei. Isso não existe de contribuição para o título que conquistou, existe o carinho e o afeto que nos liga. E isso é mais importante, Cacau, do que, na verdade, o título. Eu adoro o esporte, talvez, assim, eu sou corintiano de infância, tal, mas meu coração é no destino, sabe? Claro. Eu aprendi muito da vida lá em Recife. E a amizade que uniu o futebol, e você faz parte dela, só tem gratidão, né? Só agradecer.
né? E legal você ter me procurado e fiquei muito contente de partilhar um pouco de mentira com você aqui. Cara, é aquilo que a gente fala, né, Peter? Você falou aí. Quando você sai quando você sai da mídia, o que fica com você realmente é aquelas amizades raízes, né? São aquelas Sim, amizades verdadeiras, aquelas sim, amizades que não tem outro sentido a não ser o cara ser amigo mesmo. sim, Porque esse mundo do futebol é um mundo que é assim, ó, você tem poucos amigos, mas são os fiéis, e você tem muitos companheiros, né? sim, Muitos companheiros. E sim. tem aquelas pessoas que cercam você quando você está no auge e depois simplesmente ela some. Então é muito importante, eu valorizo muito esse aspecto da amizade e você pode acreditar que você é um dos amigos. Tá bom, meu parceiro? Tá bom, Cacau, quando eu estiver em Floripa, você vai pagar o cachê, que é o vinho. Eu bebo vinho. Não, não, pode vir o canal aqui. O Assis Paraíba, eu acho que não entrou, porque eu acho que ele queria cachê, cara. Vê se pode. Você quer cachê? Dá um suco de maracujá para ele, de siriguela. Ele me pôs numa fria uma vez, Pita, para nós encerrar o papo. Eu nunca tinha comido acarajé, né, cara? Nunca tinha comido acarajé. No sul é o churrasco. Aí, quando eu fui Sim. para Recife, tinha acarajé e em frente ao hotel ali, no hotel que a É, gente concentrava, tinha um pessoal que vendia acarajé e ele disse para Totonho. mim, Era o Totonho. A ele esposa disse do para mim, Totonho fazia o acarajé lá e morava no Pina. Eu fui na casa deles, rapaz. Ela fez uma festa de Cosme e Damião. Puta, lá no Pina, lá fui eu pro Pina. Eu namorava minha mulher ainda. Porra, aquela casa paupérrima, tá, no meio dali da favela, tá, atrás o caruru lá, que é o quiabo, né? Puta negócio ruim, rapaz. E eu não podia fazer desfeita, você não pode fazer desfeita, né? Ela trouxe tal, e eu fiquei lá no portão da casa dela, uma casa pequena, tinha um quintalzinho. Aí disfarçou, eu peguei e joguei, era chão de areia, né? Tava lá no Pina, peguei e joguei, tinha um cachorro, o cachorro veio, cheirou e ó, se mandou. e o Assis, a história de acarajé, ele disse assim para mim, ele me chamava de besteira, né? Porque eu estava sempre de brincadeira. E ele, besteira, prova um acarajé aí, mas diz para ela que tu quer um acarajé quente. Putz, você pegou pimenta. Cara do céu, acho que eu bebi água durante uns 3 dias seguidos. Eu nunca mais me esqueci dessa porcaria desse Assis. Meu amigo, fica com Deus, Deus te proteja, a tua família. E obrigado por ter participado do canal Coisas da Bola. Se puder aí, pô, tu tem uns grupos grandes, divulga o canal, meu. Pede Não, para te inscrever aí, dá uma mas força. como é que fala? Tem um endereço para mandar, não tem? Manda um endereço lá no É. WhatsApp, no WhatsApp ou no Facebook? Não, eu te No mando, eu te mando. Facebook, manda lá e lá eu compartilho. Eu sou muito ignorante nesse negócio de digital, sabe? De Instagram, de não sei o que e tal. Mas eu sei compartilhar. Se você mandar aí e só compartilhar, eu faço isso aí. Então Entendeu? tá, te agradeço. Então, Fica com Deus, meu amigo. Boa viagem, eu sei que tu vai viajar grande amanhã, abraço. boa viagem. Deus te proteja. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu, Tchau. Pitinho, um abraço.